Pai, desejo que também aqueles que me destes estejam contigo, onde eu estiver, para que contemplem a minha glória. João 17, verso 24. Nenhum dos maiores privilégios que o crente tem, tanto neste mundo como na eternidade, é contemplar a glória de Cristo. Portanto, Cristo ora para que eles contemplem a minha glória, mas esse privilégio glorioso não deve ser limitado apenas ao estado celestial. Inclui o estado dos crentes neste mundo, como mostrarei. Ó incrédulos, não veem glória em Cristo? Eles não veem nada atraente nele. Eles o desprezam e em seus corações, extremamente eles gritam como Judas, salve o Mestre, e também submetem por um falso Cristo. Outros pensam pouco em Cristo e em sua glória e não veem utilidade para sua pessoa no cristianismo, como se houvesse algo em nossa religião que tivesse alguma verdade ou realidade à parte de Cristo. Nos primeiros dias da igreja havia este exame de pessoas com problemas cerebrais que vomitavam muitas ideias tolas, culminando por fim no arianismo, em cuja ruína eles agora jazem enterrados. Os portos do inferno deles não prevaleceram contra a rocha sobre a qual a igreja está construída. No entanto, muitos ainda se opõem à pessoa e glória de Cristo, sobre o pretexto de que nada pode ser acreditado, exceto o que a razão pode entender e aceitar. De fato, a incredulidade na Trindade e na encarnação do Filho de Deus, o único fundamento do cristianismo, está tão espalhada no mundo que quase demoliu a vida e o poder do verdadeiro cristianismo. E não poucos que não ousam deixar que as pessoas saibam no que realmente acreditam, levam as pessoas a pensar que amam Jesus quando o tempo todo desprezam e perseguem aqueles que realmente desejam saber nada além que Cristo e este crucificado. Mas Deus, em seu tempo determinado, justificará sua honra e glória das tolas tentativas de homens pecadores que tentam despojá-lo de ambos. Entretanto, é dever de todos aqueles que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com sinceridade, testemunhar a sua divina pessoa e glória de acordo com a capacidade que Deus deu a cada um de nós. E isso eu escolhi fazer, não de forma controversa, mas para fortalecer a fé dos verdadeiros crentes, para edificá-los no conhecimento de Cristo e sua glória, para ajudá-los a experimentar o que eles têm ou podem ter do poder e da realidade dessas coisas. O que pretendo mostrar é que contemplar a glória de Cristo é um dos maiores privilégios de que os crentes são capazes neste mundo, ou mesmo no que está por vir. De fato, é contemplando a glória de Cristo que os crentes são primeiro gradualmente transformados à sua imagem e depois levados ao gozo eterno, porque serão sempre com Ele, porque o veremos como Ele é. 1 João capítulo 3, versículo 2. Nosso conforto presente e bem-aventurança futura depende disso. Essa é a vida e a recompensa de nossas almas. A Escritura nos mostra duas maneiras pelas quais podemos contemplar a glória de Cristo. Podemos vê-la pela fé neste mundo, sendo a fé a evidência das coisas que não se veem, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. E podemos vê-la no próximo. Quando Cristo orou para que vejam a minha glória, Ele quis dizer a visão real na luz da glória eterna. Mas o Senhor Jesus não excluiu aquela visão de sua glória que podemos ter pela fé neste mundo. Ao contrário, Ele ora pela perfeição disso no céu. Assim, podemos aprender as seguintes lições. Nenhum homem jamais contemplará a glória de Cristo pela visão no céu, que não, em alguma medida, a contemplar pela fé neste mundo. A graça é uma preparação necessária para a glória e a fé para a vista. A alma despreparada pela graça e pela fé não é capaz de ver a glória de Cristo no céu. Muitos dirão com confiança que desejam estar com Cristo e contemplar sua glória, mas então eles não podem dar nenhuma razão para esse desejo, exceto que seria melhor do que ir para o inferno. Se um homem afirmar amar e desejar aquilo que nunca viu, está enganado a si mesmo. João escreve não apenas sobre si mesmo, mas também sobre seus companheiros apóstolos. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Agora, o que foi esta glória de Cristo que eles viram?
e como a viram, não era a glória da condição externa de Cristo, pois ele não tinha glória ou grandeza terrena. Ele não manteve nenhuma corte, nem recebeu pessoas em festas em uma grande casa. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, embora tenha criado todas as coisas. Não havia nada em sua aparência externa que atraísse os olhos do mundo. Ele apareceu aos outros como um homem de dores. Tampouco era a glória eterna e essencial de sua natureza divina, que se referia, pois isso nenhum homem pode ver enquanto estiver neste mundo. O que veremos no céu, não podemos conceder. O que os apóstolos testemunharam foi a glória da graça e da verdade. Eles viram a glória da pessoa e do ofício de Cristo na administração da graça e da verdade. E como eles viram essa glória, foi pela fé e não de outra forma, pois esse privilégio foi dado apenas para aqueles que o receberam e creram em seu nome, conforme João capítulo 1, verso 12. Esta foi a glória que o Batista viu quando apontou para Cristo e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Então, que ninguém se engane, aquele que não tem visão da glória de Cristo aqui, nunca haverá no futuro. A contemplação de Cristo em glória é muito elevada, gloriosa e maravilhosa para nós em nossa condição atual. O esplendor da glória de Cristo é demais para os nossos olhos físicos, assim como o sol brilha com toda a sua força. Portanto, enquanto estivermos aqui na terra, só podemos contemplar sua glória pela fé. Muitos homens eruditos escreveram sobre este futuro estado de glória eterna. Alguns de seus escritos estão repletos de coisas excelentes que não podem deixar de emocionar as mentes e os corações de todos os que leem, mas muitos reclamam que tais escritos não fazem nada. Eles são como um homem que contempla seu rosto natural em um espelho e imediatamente esquece o que viu. Mas por que esse escrito não impressionam? Não é porque a sua ideia das coisas futuras não surgiu de uma experiência que só a fé proporciona? De fato, uma alma ficará perturbada em vez de edificada quando pensar na glória futura, se não tiver antecipado o sentido, experiência ou evidência dessa coisa pela fé. Ninguém deveria procurar nada no céu se pela fé não tivesse primeiro tido alguma experiência disto nesta vida. Se os homens estivessem convencidos disso, gostariam mais tempo no exercício da fé e do amor pelas coisas celestiais do que normalmente o fazem. Atualmente não sabem o que gostam, por isso não sabem o que esperar. É por isso que homens que são completamente estranhos em ver a pessoa e a glória de Cristo pela fé se voltaram para a imagem, foto, música para ajudá-lo em sua adoração. Portanto, é somente quando contemplamos a glória de Cristo pela fé que aqui neste mundo que nossos corações serão atraídos cada vez mais a Cristo e ao pleno gozo da visão de sua glória no futuro. É contemplando a glória de Cristo pela fé que somos espiritualmente edificados neste mundo, pois, ao contemplarmos sua glória, a vida e o poder da fé tornam-se cada vez mais fortes. É pela fé que crescemos no amor a Cristo. Portanto, se desejamos uma fé forte e um amor poderoso, que nos dão descanso, paz e satisfação, devemos buscá-lo contemplando diligentemente a glória de Cristo pela fé. Neste dever, desejo viver e morrer. Na glória de Cristo, eu fixaria todos os meus pensamentos e desejos, e quanto mais vejo a glória de Cristo, mais as belezas pintadas deste mundo murcharão aos meus olhos. Serei cada vez mais crucificado para este mundo. Tornar-se-á para mim algo morto e prúpito, impossível de desfrutar. Ao contemplar a glória de Cristo, seremos preparados e aptos para o céu. Nem todos os que querem ir para o céu estão aptos e prontos para isso. Alguns não são apenas indignos dela e delas excluídos por causa de pecados não perdoados, mas também não estão preparados para isso. Se eles fossem admitidos, eles nunca iriam gostar. Todos nós naturalmente nos consideramos aptos para a glória eterna. Mas poucos de nós temos alguma ideia de quão inadequados realmente somos, porque não tivemos nenhuma experiência daquela glória de Cristo que está no céu. Os homens não serão revestidos de glória, pois, assim dizer, queiram ou não, devem ser recebidos somente pela fé. Mas o homem caído é incapaz de acreditar. A música não pode agradar um surdo, nem as belezas cores podem impressionar um cego. Um peixe não agradeceria para tirá-lo do mar
e colocá-lo em terra firme sobre o sol escaldante. Nem um pecador não regenerado aceitaria o pensamento de viver para sempre na resplandecente glória de Cristo. Assim, Paulo dá graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1, verso 12. Na verdade, os primeiros toques de glória aqui e a plenitude da glória no futuro são comunicados aos crentes por um ato todo-poderoso da vontade e da graça de Deus. No entanto, ele ordenou maneiras e meios pelas quais eles podem ser preparados para receber a plenitude da glória que ainda os espera. E esse caminho e meio é contemplar a glória de Cristo pela fé, como veremos. Saber disso deve nos motivar a cumprir nosso dever, pois toda a nossa glória presente reside na preparação para a glória futura. Ao contemplar a glória de Cristo, seremos transformados na mesma imagem. Como isso é feito e como nos tornamos semelhantes a Cristo, ao contemplar sua glória, ficará claro à medida que nosso estudo progredir. Contemplando a glória de Cristo, pela fé, encontraremos descanso para nossas almas. Nossas mentes tendem a ser preenchidas com problemas, medo, cuidado, perigo, angústia, paixões desgovernadas e luxúria. Por isso nossos pensamentos estão cheios de caos, escuridão e confusão. Mas onde a alma está fixada na glória de Cristo, então a mente encontra descanso e paz, pois ter uma mente espiritual é vida e paz. Romanos capítulo 8, verso 6. Ao contemplar a glória de Cristo, começaremos a experimentar o que significa ser eternamente abençoado. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Estaremos com Cristo, o que é o melhor de tudo, pois ali contemplaremos a sua glória, e vendo como Ele é, seremos feitos semelhantes a Ele. Esta é a nossa bem-aventurança eterna. O desfrute de Deus pela visão é comumente chamado de visão beatífica, e é o único motivo para tudo o que fazemos nesse estado de bem-aventurança. O que é a visão de Deus e como reagiremos a ela não podemos imaginar. No entanto, sabemos isto: Deus, na sua imensa essência, é invisível aos nossos olhos físicos e estará na eternidade, assim como Ele sempre será incompreensível para as nossas mentes. Assim, a visão que teremos de Deus será sempre na face de Jesus Cristo. Na face de Cristo, veremos a glória de Deus em suas infinitas perfeições. Essas coisas brilharão em nossas almas, enchendo-nos para sempre de paz, descanso e glória. Podemos nos alegrar com essas coisas mesmo que não possamos entendê-las. Podemos falar deles, mas nunca compreendê-lo totalmente. De fato, os verdadeiros crentes experimentam a previsão e uma amostra dessa condição gloriosa. Às vezes, ao ler e meditar na Bíblia, nossos corações ficam tão cheios de uma sensação da glória incriada de Deus, brilhando através de Jesus Cristo, que experimentamos uma alegria indescritível. Assim, surge aquela paz de Deus que excede todo o entendimento, a qual guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, verso 27. Dá-lhe uma amostra dessa glória futura. E onde alguém não tem conhecimento dessas coisas, eles estão cegos e mortos para as coisas espirituais. É porque os crentes são preguiçosos e ignorantes que não experimentamos cada vez mais em nossas almas as visitas da graça e os alvores da glória eterna.